Olá, bom dia. Vamos então aqui começar a nossa primeira aula, né? A primeira aula de português online. E nós vamos falar um pouquinho aí, a nossa capa de abertura do capítulo, sobre textos que informam e apresentam dados para produzir opinião. Mostra aí uma praia, né? Com muito lixo, mas duas crianças recolhendo esse lixo, né? Que com certeza não foram eles que fizeram. Outras pessoas deixaram esse lixo aí, né? E nesse capítulo nós vamos conhecer dois gêneros jornalísticos, a notícia e a reportagem, tá bom? Além disso, nesse capítulo nós vamos analisar e compreender como esses textos nos auxiliam a analisar e compreender a formação de opiniões, tá? Como que eles levam as pessoas a formarem opiniões? Isso nós vamos ver também, tá? Na aula de hoje nós vamos conhecer então um desses textos e vamos começar com a seguinte indagação, né? Vamos lá, peraí, deixa eu mudar aqui, tá? Algumas notícias, elas chamam mais a nossa atenção do que outras, isso é natural, né? De acordo com o interesse que a gente tem, com os conhecimentos que nós já possuímos. E no dia de hoje, vamos pensar um pouquinho, qual é a temática que mais chama a nossa atenção? Hoje, sem dúvida nenhuma, né? Em todas as casas, com todas as pessoas, as notícias que estão assim mais chamando nossa atenção são as notícias a respeito do Covid-19, né? Infelizmente, nós estamos aí com essa pandemia e todos preocupados, reclusos nessa quarentena forçada, né, e necessária, mas a gente tem essas notícias no dia a dia como uma forma de nos chamar a atenção, né? A gente quer saber tudo o que está acontecendo, as formas de prevenção, quantas pessoas estão se curando desse vírus, né? E, enfim, no momento é essa que mais chama atenção. Mas no dia a dia tem tipos de notícias que mais nos agradam, que mais nos chamam a atenção do que outras. E nós vamos começar a ver um pouquinho sobre essas notícias, né? Nós vamos ler aí uma notícia sobre eventos que aconteceram no Brasil e no mundo. Então nós temos aí, ó, greve pelo clima vai paralisar cidades de todo o mundo em defesa do meio ambiente. Mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental vão acontecer em todas as regiões do Brasil. Então nós temos aí uma foto, né, dessa mobilização e vamos começar a ler a nossa notícia aí. Em protesto por ações de combate às mudanças climáticas, cidadãos de todo o mundo irão às ruas nesta sexta-feira 20, data em que acontecerá a greve global pelo clima, com o objetivo de dar visibilidade à situação de colapso ambiental que ocorre em diversas partes do planeta. A Coalizão pelo Clima enfrente uma frente ampla composta por 70 organizações ambientalistas, coletivos, movimentos sociais, centrais sindicais e ativistas, está impulsionando manifestações em todas as regiões do Brasil. Atos estão marcados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas, Bahia, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e em outros estados das 5 regiões do país. Segundo Ricardo Serra, integrante da Coalizão pelo Clima, há um consenso entre a comunidade científica e ativista ambientais de que as drásticas mudanças climáticas, assim como o aquecimento global, resultam de processos de destruição ambiental causados pelos seres humanos. Ele explica que o aquecimento global provoca uma série de desequilíbrios no funcionamento da vida biológica e humana do planeta, que tem como consequência a intensificação de eventos climáticos extremos
e cita como exemplo os grandes períodos de seca que ocorreram na cidade de São Paulo e em regiões do nordeste do país entre 2013 e 2015, que colocaram em risco as condições de abastecimento de água para a população. Agenda de mobilização. Com o objetivo de dar sequência à mobilização em defesa do meio ambiente, movimentos populares e ambientais citados pretendem organizar um fórum socioambiental para o início do ano que vem. Nesta quinta-feira, 19, em São Paulo, o Comitê Pro Fórum realizará uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, como forma de preparação para a greve global. Participarão do debate Bela Gil, apresentadora e chefe de cozinha, Shirley Pancará, co-deputada estadual indígena, Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, Ivanete Araújo, liderança da Frente de Luta pela Moradia, FLM, a socióloga Sabrina Fernandes e o deputado federal Alexandre Padilha. No mesmo dia, às 17 horas, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região ocorrerá a primeira plenária do Comitê Pro Fórum Socioambiental. Após plenária, às 19 horas, ocorrerá ainda o debate a caminho da extinção e o que podemos fazer sobre isso. A alternativa ecossocialista e agroecológica, na Casa do Povo, no Bom Retiro, em São Paulo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, né? Quem escreveu essa notícia foi Lu Sodré e está disponível aí nesse site, nessa informação aqui embaixo, olha, brasildefato.com.br, e foi uma reportagem acessada no dia 29 de novembro de 2019. Eu esqueci de falar para vocês. Na sala de aula, vocês sabem que eu gosto que cada um leia um parágrafo, né? Como nós estamos aí com essa distância entre nós, eu vou lendo e peço a vocês que leiam, me acompanhem na leitura aí na apostila de vocês, né? Ou aqui pela imagem que eu estou passando, tá? Então aí, eu li a notícia toda e agora nós vamos ver as partes dessa notícia, tá? Então, quando nós voltamos lá, logo no início da nossa notícia, eu tenho aí, olha, a manchete, né? O título da minha notícia, olha, em Salmão, greve pelo clima vai paralisar cidades de todo mundo em defesa do meio ambiente. Então, essa é a manchete, é o título principal da minha notícia. Em verdinho, eu tenho a gravata, ou o título adicional, aquele que vem dar um auxílio ao principal, que ele dá um pouquinho assim de uma explicação do que está acontecendo ali, certo? Então, mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental vão acontecer em todas as regiões do Brasil. Então, tanto o título principal como o título auxiliar, ele me dá uma ideia do que vai acontecer nessa notícia. E a gente muitas vezes se atém só ao título e não lê a notícia toda, mas nós precisamos, para compreender a notícia toda, nós precisamos ler ela toda, né? Aqui nós temos uma ideia do que vai falar. Então, o título principal está me dizendo que vai acontecer uma greve em favor do clima, né? Tentando conscientizar as cidades com relação ao meio ambiente. E que no subtítulo, então, vem explicando que essas mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental acontecerão em todas as regiões do Brasil. Então, eu sei que a minha notícia vai falar disso. E as informações sobre a publicação, elas já vieram aí, ó, bem em cima. Lu Sodré, quem escreveu, ela escreveu para esse veículo aí de informação, Brasil de Fato. São Paulo, SP, quer dizer o quê? São Paulo, cidade, capital, SP, estado de São Paulo. E a data em que ela foi publicada, ok? Na imagem, nós temos aí uma legenda. O primeiro passo do movimento será organizar um fórum socioambiental para o início de 2020. Quer dizer, uma legenda referente a essa foto que está aí, ok? Então, continuando. Quando eu chego no primeiro parágrafo da minha notícia, eu tenho lá, em protesto por ações de combate às mudanças climáticas, cidadãos de todo o mundo irão às ruas
nesta sexta-feira 20, data em que acontecerá a greve global pelo clima, com o objetivo de dar visibilidade à situação de colapso ambiental que ocorre em diversas partes do planeta. A Coalizão pelo Clima, uma frente ampla composta por 70 organizações ambientalistas, coletivos, movimentos sociais, centrais sindicais e ativistas, está impulsionando manifestações em todas as regiões do Brasil. Essa parte aí em rosinha, grifado em rosa, né? Ele é o lead. Lead é a primeira parte da notícia, aquela que traz a informação básica sobre essa notícia, ok? Geralmente ela está no primeiro parágrafo da notícia, ok? Então esse é o lead, o primeiro parágrafo, as informações básicas acerca dessa notícia que está sendo veiculada. A partir do segundo parágrafo, eu vou ter o corpo da notícia, que é as informações, a notícia em si. Só que o primeiro parágrafo do corpo da notícia, ele traz o quê? O início, né? Ele é o início do corpo da notícia. Então, ele vai trazer o quê? A informação básica do que vai recorrer. Ele dá uma introdução ao que vai ser discorrido naquela notícia, tá bom? É o início do corpo da notícia. O corpo da notícia é a notícia em si, tá? Sobre o que ela está falando. Então, vista cada uma dessas partes, ó lá, retomando aqui, ó, a manchete, o título principal, a gravata, o título auxiliar, né? As informações sobre a publicação, quem publicou e onde foi publicado. Muito interessante, muito importante isso também, para uma segunda aula que nós vamos ter a respeito de notícia também, mas vamos guardar aí, ó, informações sobre a publicação, quem publicou, onde e quando ela publicou, tá? A legenda de uma foto, né? Ah, mas se não tiver foto vai ter legenda? Não, a legenda aí está referente à foto, tá bom? O lead, que é a primeira parte da notícia, né? A informação básica sobre o que vai falar essa notícia, uma breve introdução e o início do corpo da notícia. E aí nós vimos toda a notícia aí que foi falada, né? Que foi explicada sobre esse movimento, como que vai acontecer, a agenda da mobilização, quer dizer, o que eles pretendem fazer, né? A agenda é o que eles vão fazer, né? Visando atingir o objetivo dessa greve que eles estão falando. E por último aqui eu tenho novamente quem publicou, onde, quando e onde essa notícia está disponível na internet para eu verificar, tá bom? Embora o acesso dessa publicação tenha sido no dia 29 de novembro, aqui ó, 29 de novembro de 2019, é quando ela foi acessada para ser introduzida no nosso material. Mas se eu entrar lá hoje, eu vou encontrar essa notícia? Muito provavelmente, né? A menos que tenha ocorrido alguma mudança no site, que a notícia não esteja lá. Mas geralmente elas estão disponíveis para a gente verificar no site, tá bom? Continuando então. Vamos lá. Aqui nós temos, vocês estarão, isso na página 12 da apostila, tá? Nós temos aí para entender o texto. Eu vou explicar para vocês como é o entender, para realizar o entender o texto, que vai até a página 14, página 12, 13 e 14, e essa será a lição de casa de vocês, ok? Na próxima aula de português, eu vou corrigir com vocês essas atividades, mas agora eu vou dar a explicação de cada uma delas, tá bom? Então, prestem atenção aí. Lógico que está diferente, né, do de vocês já estão acostumados com isso, né? Na atividade 1 eu tenho aí uma atividade de alternativa e aqui na apostila não saiu os quadradinhos aqui. Então eu vou fazer aqui pra gente, para vocês entenderem, tá? Olha lá, eu tenho aqui alternativas, né? 3 alternativas aí vocês têm, olha lá, tá? Desculpe. Então, a primeira. Pode-se afirmar que o texto lido é uma notícia, pois ele explica determinado assunto e dá exemplos,
Ele investiga a fundo os dados relacionados a algum acontecimento ou ele informa o leitor sobre um acontecimento novo, uma novidade. É isso que vocês vão avaliar, tá? Por que eu posso afirmar que esse texto que eu acabei de ler, ele é uma notícia? Vocês vão ler com atenção essas 3 afirmativas e assinalar aquela que vocês acham mais adequada. Tudo bem? A2. Mesma coisa, estamos aqui sem o quadradinho para alternativa, né? Mais um de vocês tem aí. Tá? Opa. Aí. Tá? Então, qual o principal fato noticiado? Qual é o assunto principal dessa notícia? Uma greve que ocorreu em Osasco, greve global pelo clima aconteceu no Brasil e no mundo, Comitê Pro Fórum Socioambiental está marcado para o dia 19 em São Paulo. Então, vocês vão lá olhar, ler novamente a notícia para tirar essas informações, né? E vão assinalar qual o principal fato dessa notícia. O que ele está dizendo para a gente? Qual é o assunto principal dessa notícia? E assinarem a alternativa correta. Na 3. Qual é o objetivo da greve geral pelo clima? Então, vou voltar lá no meu texto e vou procurar. Qual o objetivo? Por que eles estão fazendo essa greve global pelo clima? Né? O que eles pretendem com isso? O que essas pessoas que estão organizando essa greve pretendem com esse ato? Né? Vou voltar lá no texto, vou ler com atenção. Não precisa copiar do texto, eu quero as palavras de vocês, mas eu quero que vocês expliquem o porquê dessa greve global pelo clima. Por que eles estão fazendo isso? O objetivo é isso, é fazer, é o porquê. Né? Estão fazendo isso com qual intenção? O que eles estão querendo? Tá? Na 4, então, nós vamos colocar aí o verdadeiro ou falso. Eu quero que vocês leiam essas afirmativas e, de acordo com o texto, vocês marquem verdadeiro ou falso. Então, eu tenho algumas afirmativas aí, né? A mobilização aconteceu no mesmo dia em várias capitais brasileiras. Será que isso é verdadeiro ou falso, né? A comunidade científica afirma que a seca em São Paulo é devido ao aquecimento global. Isso é verdadeiro ou falso, de acordo com o texto, com a notícia que eu acabei de ler? Houve manifestações em todas as cidades brasileiras? Verdadeiro ou falso? Vou lá procurar também nessa leitura mais aprofundada e com calma que vocês vão fazer. Vocês vão encontrar essas informações. Apenas representantes do governo participarão dessa campanha? Também está lá no texto essa informação, né? Ok? Então, nós vamos ver se essas afirmativas estão de acordo com o nosso texto ou não, tá? Marcando verdadeiro ou falso. Na atividade 5, está dizendo assim: a notícia menciona algumas capitais brasileiras que participaram da mobilização, mas dá destaque a uma, São Paulo. Por que isso aconteceu? Se essa mobilização vai acontecer em todas as capitais brasileiras, por que essa notícia dá destaque só à capital São Paulo? Só a cidade de São Paulo. Por que será que isso aconteceu? Por que essa pessoa que escreveu, como é o nome dela mesmo? Peraí que eu esqueci. Lu Sodré. Por que essa pessoa escreveu, deu destaque só para a cidade de São Paulo? Tá bom? É isso que eu quero que vocês parem, pensem e respondam aqui para mim. Por que será que a Lu Sodré só deu ênfase à cidade de São Paulo e não às outras capitais, já que é uma mobilização que vai acontecer em várias capitais do Brasil, né? Por que será que ela fez isso? Na 6, vocês vão identificar as duas letras que estão entre parênteses ao lado do nome das capitais. Aqui ele está falando assim, que ele quer saber, né?
apostila está nos perguntando o que significam essas duas letras entre parênteses. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui tem, não. Aqui, ó. Essas duas letras entre parênteses que aparecem ao lado da capital, das capitais, ele fala. Porém, as outras capitais, né? Deixa eu ver se no meu livro tá aqui, não está. Também não. Né? Ele fala que está na frente das capitais. Aqui nós temos as capitais, mas não tem a sigla na frente, né? Mas ele quer que a gente fale por quê. Por que que essa sigla, aqui ó, cidade, São Paulo, por que que tem essa sigla na frente das capitais? O que elas significam? É isso que ele está perguntando. O que significa essas duas letras entre parênteses ao lado do nome das capitais? Então, vocês vão responder o que elas significam e em seguida pesquisando, o que significam cada uma delas aqui, ó. MG, BA, AL, PE e CE, ok? Então, ó, primeiro eu quero saber o que significam essas letras e depois o significado de cada uma delas aqui, ó. Tudo bem? E na 7ª e última atividade, então, vocês vão analisar novamente o texto e associar as partes estruturais da notícia com o seu nome e a sua função. Então, eu vou voltar lá no comecinho do meu texto, naquelas partes grifadas, olha lá. Quais são cada uma delas lá na atividade 7? Onde vai estar a manchete, o título principal, a gravata, as informações sobre a publicação, a legenda, o lead e o início do corpo da notícia. Então, vamos voltar lá. Estou passando rapidinho, mas lá 7, ó. Tá? Então, vou voltar lá. Que parte estrutural da minha notícia é onde está a informação complementar, aquela que identifica ou explica a foto. Como ela chama? Vou colocar o nome aqui. É o primeiro parágrafo do texto, geralmente responde as perguntas quem, onde, o que, quando, como, por quê. Que parte é essa? É o título, é o corpo do texto? Que parte vai ser? A legenda? Que parte é? É isso que ele quer saber. Os dados presentes em notícias publicadas na internet podem incluir autor, data, horário, local da publicação. Que parte dela é? Né? Qual daquelas partes é? O lead, o corpo, o início do corpo, a manchete, né? O título, a legenda. Que parte é? Complemento do título principal, agrega mais informações. Que parte da minha notícia é essa? Que parte estrutural da minha notícia é essa daí? E que parte é aquela que anuncia o assunto e se destaca do resto do texto para chamar a atenção do leitor? Né? Então, ele vai falar qual é o assunto e vai destacar sobre o que o texto está falando. Que parte estrutural da minha notícia é essa? E por último, informações detalhadas sobre o acontecimento noticiado. Tá bom? Então, eu quero saber cada uma das partes estrutural do meu texto. Tá bom, gente? Então, é isso. Essas páginas ficam, então, de lição de casa, tarefa de casa. Qualquer dúvida, vocês deixem registrado aí na página, né, que tá publicado aí no Face. E embora esse vídeo seja gravado, não esteja ao vivo, mas eu vou ler todas as questões e na próxima aula vou estar esclarecendo as dúvidas, tá bom? Vocês também podem enviar as dúvidas para mim por e-mail, pelo WhatsApp, como achar mais fácil, ok? Mas todas as dúvidas devem ser postadas, porque assim é uma forma de nós podermos nos comunicar, né? E tirar todas as dúvidas, não é só a professora falar, né? Nós não estamos nos vendo nesse momento, mas vocês estão aí ouvindo as explicações, podem voltar o vídeo quantas vezes precisar, mas ficou dúvida,
Escreve aí para Pro, não entendi tal parte, eu vou explicar na próxima aula, tá bom? Se vocês não colocarem, eu vou achar que todos entenderam, tá bom? Então é isso, gente. Um beijinho para vocês. Até a próxima. Faço a lição de casa com atenção, realmente aprendendo, prestando atenção no que foi explicado nessa aula. E na próxima eu vou estar retomando essas informações e fazendo a correção com vocês, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.